Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aqui um pouco sobre Bitcoin, vamos conversar sobre alguns indicadores, né, que mostram que sim, existe possibilidade do Bitcoin continuar entregando algumas altas pra gente. Já eu vou mostrar onde pode estar o topo, tá bom? Com base em indicadores, com base gráfica, tá bom? E a gente também vai conversar sobre um possível cenário 2, né, um cenário onde o Bitcoin não entregue essa alta e venha corrigir, né? Por que a gente vai fazer isso, pessoal? Eu sei que muita gente aí não gosta, depois a gente fala de correção, de queda, quando um youtuber fala disso, né? Normalmente é bem atacado aqui, porque a galera não gosta de ouvir falar em correção. Muitas pessoas se esquecem que o mercado anda em ondas, e as quedas são justamente as melhores oportunidades que o mercado dá, né? Então, o cara que está preparado mesmo, bom investidor e bom trader, ele vai gostar mais da queda do que da própria alta, né? Porém, muitos não estão preparados para esse assunto no mercado. E, bom, fique comigo aqui até o final, porque talvez com o que eu vou passar aqui, você saia mais preparado, tá? Para estar operando nesse mercado. Beleza? Então, bora lá pro vídeo, bora falar do que realmente importa, tá? Então, quais são os indicadores que a gente tem aqui, pessoal? Vamos lá, vamos com atenção, beleza? O Bitcoin ainda segue dentro desse canal aqui, dessa bandeira, beleza? A gente vê que temos aqui o mastro, temos aqui a bandeira de alta. Isso aqui é um padrão, sim, bullish, que um rompimento desse padrão poderia levar, ó, vamos colocar aqui, ó, poderia levar a gente até a casa de 136, 130 mil dólares, beleza? Então, o rompimento do padrão bandeira pode levar a gente a acelerações até nessa faixa, né? Porque ele replica o tamanho do mastro de alta, beleza? Contando do fundo aqui da nossa bandeira de alta, ok? Porém, mesmo que esse cenário aqui se confirmar, a gente tem que ter um plano, tá? Porque eu sei que muita gente vai simplesmente falar: ah, não, padrão bandeira aqui, eu vou esperar bater aqui e vou realizar. E não bate aqui. Ele bate 120 e cai, bate 115 e cai. Então a gente tem que ter sim um plano para ir realizando lucro parcialmente, beleza? Tem que ir realizando parcial. E se chegar aqui nesse ponto, aí você fecha a operação. Ou se você identificar uma fraqueza, uma reversão de tendência aqui, ou onde for, você realiza total, né? Tem que ter um plano. Não é simplesmente fechar os olhos e esperar que se confirme isso aqui. A gente tem que ter um plano de alta, um plano de baixa, beleza? Então, se a gente comba aqui esse padrão de bandeira com esse gráfico, se a gente comba o padrão de bandeira aqui, que levaria a gente até a faixa de 136, com o M2 global, né, que tem uma correlação com o Bitcoin, beleza? Tem sim uma correlação. Quando o M2 acelera, o Bitcoin também tende a acelerar, tá? Tá certo que aqui deixou um pouco de seguir, né? Porque se fosse seguir exatamente o M2, a gente já estaria assim em tendência de alta aqui, né? Já estaríamos aqui aproximadamente de 120 mil dólares o preço de unidade do Bitcoin, e a gente teria a possibilidade de andar justamente até essa faixa aqui de 130 e poucos, tá vendo? Que é justamente onde levaria o mastro, beleza? Então temos dois indicadores aqui que eles confluem, tá? Então, pegando o padrão bandeira e o M2 global, a gente vê que o valor que deveria estar, a unidade de Bitcoin, né, que possibilita chegar, é nessa faixa aqui de 130 a 140 mil dólares por unidade, beleza? Combando esses dois indicadores. Porém, é como eu disse, a gente tem que ter sempre planos. Então, eu, em particular, se ativar o padrão bandeira, se rompermos aqui e formos acelerando, eu tenho um plano de ir realizando parcial, beleza? De acordo com que vai subindo, eu vou ir realizando parcial, certo? Porém, agora entra o cenário mais importante, e eu vou já explicar por que desse cenário, tá? Temos liquidez para pegar abaixo aqui, então ainda vamos ter sim faixas de oportunidade, tá? Mas o que eu quero falar é isso aqui, ó. Vamos lá, pessoal. A gente tá na faixa de ganância já. Hoje estamos em 64 pontos, tá? Mas estávamos aqui em 74 pontos no índice de medo e ganância.
essa queda para 64 pontos foi devido às tarifas que o Trump já começou a gritar de novo, que vai sair tarifando todo mundo e que não sei o que é lá, e fica essas briguinhas aí, e isso gera medo, gera pânico no mercado, tá bom? Então o que eu quero preparar vocês, tá? A gente já bateu numa faixa de ganância, tá? E o Bitcoin ainda não conseguiu romper topos, altcoins sequer andaram de verdade, né? Basicamente eu particularmente estou ganhando dinheiro com altcoins, mas operando só repique. Toda vez que dá uma queda mais forte eu compro no fundo, quando dá o primeiro repique eu saio fora, tá? É assim que eu estou operando no mercado, beleza? Porque basicamente batemos na região de ganância já, se aproximando já da ganância extrema, e a gente não viu nenhuma aceleração agressiva no mercado, né? E por isso que eu quero preparar vocês também para o cenário 2, tá? Você tem que estar preparado para esse cenário, né? Não é para ficar bravinho, porque o preço não vai romper e não vai subir, porque a gente não manda no mercado. Se a gente controlar, a gente mandava isso aqui para 200 mil dólares e enchia o bolso de dinheiro, mas não é assim que funciona, beleza? Então eu tô falando por mim, beleza? Se você quiser se preparar, se prepara. Se não, é por sua conta em risco, tá bom? Cada um é responsável pelo que faz com o próprio dinheiro, tá? Então eu tô preparado para o cenário A, cenário onde acelere, vai a 130, 140 mil dólares, eu vou ir realizando parcial. Mas caso amanhã o mercado comece a entrar em faixa de correção e venha buscar esse fundo aqui, ou até padrões ou até cenários piores, onde vai buscar padrões mais abaixo, né? Porque olhando para o macro, olhando para o semanal, a gente poderia corrigir até essa região aqui, ó, que continuaríamos em tendência de alta, cara. A gente poderia voltar a 80 mil dólares, que olhando para o semanal, continua a tendência de alta. A gente só sai da tendência de alta se perdermos essa LTA semanal, tá? Eu vou colocar aqui para facilitar a visualização aqui. Se perdermos essa LTA aqui e ficar abaixo, só assim reverte a tendência semanal, tá bom? Então poderíamos sim corrigir até essas faixas aqui sem problema, beleza? Ainda seria um pivô de alta, beleza? Do semanal, tá? Então assim, o que eu quero passar eu não tô falando que vai cair, eu não tô falando que se vai subir, eu tô falando que temos um padrão bullish, mas a gente tem que estar assim preparado para um cenário onde ele venha buscar pelo menos até essa parte, ou até cenários ainda piores, beleza? Tem que estar preparado, tá? Se fosse me perguntar o que é que eu apostaria na queda, né? Claro que eu não vou shortar o mercado, tá? É maluquice você lutar contra a tendência primária, que é a tendência semanal, beleza? Isso é papo de maluco. Porém, eu acho sim que teremos correções, e eu tô preparado para correções. Mas não é porque eu acho que vai ter correção que eu vou sair 100% do mercado. Assim como quem acredita que vai ter altas, que vai ficar 100% no mercado. A gente tem que sempre ter exposição e caixa, beleza? Mas, é como eu disse, cada um é responsável pelo próprio investimento, cada um sabe o que faz, né, ou pelo menos deveria saber, e está consciente. O que eu quero passar aqui é só alertas, preparando vocês para os cenários, cenário de alta, cenário de baixa, para vocês se preparar da melhor forma possível, beleza? E é isso. O que eu queria passar nesse vídeo é isso, tá? Preparar vocês para os cenários que pode vir a acontecer. Os dois cenários podem acontecer. O institucional pode fazer o que eles bem entendem, tá? Eles podem derrubar o mercado para poderem comprar mais barato, como podem fazer o pump, né? Para vender na cabeça de todo mundo em 120 mil e depois entrar na distribuição. Cara, o mercado é soberano, tá bom? E a gente como investidor temos que reagir ao gráfico e ao que o preço quer fazer, beleza? Bom, mas é isso, pessoal. Eu queria só munir vocês com essas informações com base no que eu tô vendo aqui, tá? E é isso. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? E a aba de comentário tá aberta para você expressar a sua opinião. Muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.